Você já se sentiu se despedaçar por causa da falta de unidade na sua casa, no seu trabalho ou mesmo com os seus amigos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria mais uma vez estarmos juntos para percorrer esse itinerário com a Palavra de Deus, poder se aprofundar cada vez mais é sempre para nós um motivo de alegria. Quero agradecer a você que tem compartilhado e também a você que está chegando agora. Não se esqueça aí de se inscrever e aproveitar todos os conteúdos do canal. Quero pegar com vocês a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no versículo 30 e depois no capítulo 23, versículos 6 a 11. E diz assim: Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciões. Depois fez trazer Paulo e colocou diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte era fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso e armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Olha aqui que Paulo faz. Ele sabe que há uma divisão entre os dois grupos e ele toca nessa divisão. Ele vai falar sobre a ressurreição, sabendo que os fariseus eram a favor da ressurreição, que havia ressurreição, e os saduceus não acreditavam. Então começou o problema não ser mais em relação a Paulo, vamos dizer assim, mas entre eles. Então começou essa confusão. Então, com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. No dia seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu destes testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Olha só, Paulo percebe, como eu disse, essa diferença e ele age ali naquela diferença e começa a confusão. A confusão por quê? Porque se os fariseus condenassem Paulo, era como se estivesse condenando aquilo que ele acreditava, que era a mesma coisa que os fariseus acreditavam. Então a questão aqui não ficou mais uma questão relacionada à pessoa, mas aquilo que era a defesa de si. É interessante como muitas vezes a vaidade, ou seja, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, toma uma proporção maior. E a gente não passa a se interessar por aquilo que é a pessoa, para o acontecimento. Nós começamos a se interessar na defesa daquilo que nós pensamos, daquilo que nós carregamos. Às vezes acontece muito isso, quando nós não percebemos a condição do sofrimento que está passando aquela pessoa, mas estamos interessados no que aquilo que nós pensamos politicamente, daquilo que nós pensamos economicamente, mas não pensamos na pessoa. A pessoa ela se torna como um segundo plano. E o que acontece com a pessoa? Ela é despedaçada se ela possa ser um risco para que você possa estar errado ou que possa ter como que fosse algo ali que mostre que o outro está mais correto. Pense bem, às vezes a educação de um filho, nós temos ali pensamentos diferentes para educar um filho. E o pai e a mãe começam a defender os seus pensamentos sem olhar muitas vezes para o filho.
porque ficou chateada com a colocação do esposo, a esposa que ficou chateada com a colocação dele, ele que ficou com a colocação dela, e acaba que o objeto da qual eles teriam que levar todo o seu amor, todo o seu interesse, começa a ficar em segundo plano. Quando nós discutimos as nossas diferenças, a quem nós queremos elevar, construir, edificar? Será que é no final uma questão muito mais de orgulho? E quando nós passamos por essa dimensão mais de orgulho, temos uma séria consequência de despedaçar aquelas pessoas que estão envolvidas ali. Quantas vezes você está lá no seu trabalho e você se viu como num jogo de interesse de um gerente, de outro, quando você se sentiu num jogo de interesse de um pensamento de uma pessoa e de outra, e você percebe que a tua vida ali não é o mais importante, mas aquilo que está ali atrás, a ideia. As ideias devem ser direcionadas para ajudar o sustento, para ajudar as pessoas a encontrar o rumo. Senão a gente inverte a lógica. Nós defendemos as ideias e depois as ideias não fazem com que as transformações aconteçam, porque ela tem muito a ver com voltar para um olhar egoísta para nós mesmos do que realmente para o outro. Quantas ideias você tem defendido? Quando você discute com os seus amigos, quando fala de todas as coisas, da sua família, do teu trabalho, da economia, da política, o que você está defendendo? Ou se tornou para você como que uma torcida de futebol? Porque muitas vezes, dentro das nossas realidades, nós tomamos as coisas como uma torcida de futebol. Esquecemos de olhar a realidade, deixar a realidade nos interrogar e, sobretudo, para que aquilo ali possa fazer as pessoas crescerem. É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário, muitas vezes, nesses conflitos, olhar e escutar para perceber o melhor a fazer. Porque se nós não diminuirmos, nós vamos ficar neste conflito, que não há entendimento. E sem este entendimento, começa a gritaria. Veja aqui o texto, como ele diz, eles começaram a gritar. E aí você vai vendo nos nossos meios uma gritaria porque você tem um monte de defesas de ideia, mas às vezes as ideias se tornaram mais importantes do que as pessoas. E Paulo correu um sério risco de ser despedaçado, por isso que ele mesmo suscitou no meio deles. Que essas divisões não possam fazer parte das nossas realidades, mas que possam sempre encontrar um coração dócil, capaz de descer a vida do outro. Então, vamos pedir a Deus esta graça também em todas as realidades. Você sabe muito bem todas as realidades que te envolvem e você saberá discernir e o Espírito possa te ajudar. Te espero também na próxima meditação. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo.